Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a Mesa de Debate, aqui pela TVE, a TV Educativa de Juiz de Fora. O Grupo de Apoio à Pais e Professores de Pessoas com Autismo da Universidade Federal de Juiz de Fora realizou na última sexta-feira uma palestra para debater o uso da medicina da maconha. O cannabis medicinal está em processo de consulta pública no Senado Federal em um projeto de lei da senadora Marta Suplicy, do MDB. Pretende legalizar o plantio para fins medicinais. Além disso, foi recentemente incluída como medicamento reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estamos aqui com o professor Márcio Alves, da Faculdade de Medicina da UFJF. Professor, ainda existe muito preconceito em relação ao uso medicinal da maconha? Olha, eu, depois de tudo isso que aconteceu esse fim de semana em Juiz de Fora, eu acredito que não. O nível de confiança, né, nos efeitos terapêuticos da cannabis me surpreendeu assim, pela demanda. Aliás, o fato de estarmos recebendo um médico que prescreve cannabis decorre da demanda do GAPA, que é o grupo de apoio a pais e profissionais que cuidam de autistas, né, e que então trouxe o Dr. Paulo Fleury, que é um pioneiro no Brasil, um cidadão, né, que ele é um sanitarista da melhor qualidade e resolveu ser um militante mesmo em prol da disseminação do uso e da legalização da prescrição da cannabis medicinal. E o Dr. Paulo, então, tem a presença atuante no cenário nacional, né, na discussão dessa sugestão legislativa sobre a legalização da cannabis, né? E no Brasil ficou patente que essa discussão ela tem duas vertentes a nível institucional, né, independente das outras repercussões desses fatos, que é a discussão do uso medicinal e a discussão do uso recreativo, né, ambas assim, com alta carência de debates qualificados sobre o tema, uma vez que a intervenção federal, inclusive no Rio de Janeiro, hoje decorre do problema da guerra contra as drogas, em última análise, que é o fator mais determinante de toda essa violência urbana que a gente tem nesse país hoje em dia. Mas, para não entrar nessa seara, né, que é uma outra mais espinhosa, mais difícil, que a gente também não se recusa a discutir, mas não nesse momento, né, que nos interessa aqui agora discutir o uso terapêutico, né, que já vem sendo reconhecido cada vez mais desde os anos 60, com as primeiras experiências, até agora, recentemente, nos anos 90 e 2000, quando começa a haver novamente a pesquisa sobre substâncias proibidas nos Estados Unidos e Canadá e em Israel, principalmente. E as evidências, então, hoje não cabe mais chamar ninguém para discutir se funciona ou não funciona, porque todo mundo já sabe o quanto que funciona, onde que funciona e como que funciona, e já tem vários médicos assim muito bem preparados hoje prescrevendo, e já tem uma demanda enorme na sociedade. O Dr. Paulo, ele é um pioneiro, inclusive, na área da pesquisa, porque a pesquisa no autismo com cannabis é uma coisa inovadora. Né? E qual é o resultado que está aparecendo dessa pesquisa? Os resultados, o Dr. Paulo tem resultados que ele apresentou dos maiores estudos que eu já ouvi falar aqui no Brasil, embora não estejam publicados em revista. Alguns estão, eu mesmo ainda não li, mas eu vi na palestra deles, da ordem de 70% de eficácia no autismo, 50% a 70%. Eu pude perceber nessa casuística que tivemos aqui que o GAPA também agendou consultas médicas, sábado e domingo, o Dr. Paulo atendeu o dia inteiro. E eu tive notícia de que presenciei, inclusive, algumas consultas e tive depoimentos que vocês podem colher facilmente, porque todas as mães que foram estão dispostas a dar depoimentos sobre suas histórias pessoais.
de sucessos maravilhosos, assim, curas, não é cura, porque o autismo não tem cura, né? Mas é de evolução de parâmetros de melhora, assim, impressionantes, eu vi com meus próprios olhos, e é uma experiência realmente impressionante, e que nós temos a felicidade de poder estar acolhendo, né, aqui dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, essa demanda da sociedade, com apoio do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, tudo certinho, né? Vamos tentar agora seguir em frente no sentido de garantir a essas mães o acesso ao melhor medicamento, com isso segurança. Isso significa, né, professor, que embora ainda não esteja legalizado, já está em franco uso, né? Sim, no Canadá você já está... Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem alguma... Está em franco uso. Até que tem material já para a eficiência ou não, né? Tem. Já tem material, porque a pessoa já está fazendo esse tratamento, embora não seja legal. Exatamente. Embora haja reconhecimento científico, internacional e nacional, e haja também algumas resoluções da Anvisa e do Conselho Federal de Medicina, essas resoluções ainda são muito poucas, né, e se restringe a casos muito graves, enquanto a gente está vendo que quando se usa o processamento do óleo, a gente não tem esses efeitos alucinógenos que normalmente se fala que a maconha tem. Não tem nada disso. As mães, inclusive, estão tomando também. Inclusive, tem uma mãe que está dando até para a mãe dela. A mãe dela tinha depressão profunda e depois que tomou óleo se sentiu muito bem. Eu acho que você desassociar, a gente sempre fala na legalização da maconha, a gente está falando do cannabis. Exatamente. É da maconha que a gente está falando. A da maconha é um outro produto dali. Que exatamente. Não interessa muito questão... legalizar, mas o cannabis, para fins medicinais, é o óleo não digo que não interessa, porque existem correntes fortes que dizem que interessa, sim, não liberar, mas legalizar para regulamentar, porque o uso recreativo ele oferece riscos, embora a própria cannabis em si não seja seu maior risco. O risco maior é o risco associado à proibição, né? Por isso se discute hoje suspender a proibição. O senhor está dizendo porque a proibição estimula? Não, porque indiscutivelmente todo o tráfico se alimenta, se bem que ele já evoluiu para muitas coisas. A proibição estimula a criminalidade, estimula a corrupção. Pois estimula, né? Você tudo que é proibido chama atenção e envolve gente mal intencionada, né? Tudo que é proibido. E estimula essa violência urbana sem precedentes que a gente tem nesse país. Mas vamos voltar para o caso da medicinal, que eu me sinto mais à vontade nesse momento para discutir. Então, o telespectador está querendo saber também até que ponto que a gente pode apoiar uma legalização, se isso realmente é vantajoso para a saúde, né? Essa discussão, então, tem esses dois patamares. Eu, francamente, só posso dizer que a tendência mundial é por fim a guerra contra as drogas e regulamentar melhor o uso, e chamando assim, como conselheiro municipal de política sobre drogas e amigo do Antônio Jorge, que esteve na nossa mesa de debates também, deputado estadual, né, que também é muito interessado nesse tema, gostaria de poder compartilhar com ele de uma mesa aqui. Claro, vamos ele tem nos dado assim, um apoio bem bacana, né? E ele, ao contrário do Dr. Paulo, que quer criar o fato, e eu acho que ele está na legítima atuação de médico, tem todo o cabedal médico para prescrever, ele é muito bem preparado, mas ele dá uma receita, né? Isso já, de alguma forma, empodera aquele usuário de buscar, né? Então eu queria chamar a atenção para esse fato, que é muito importante. Só 10% hoje das pessoas que estão em uso, e essa porcentagem vai diminuir assim que aumentar o número de pessoas demandantes, que estão realmente tudo certinho, sabe? Pela Anvisa, comprando remédio. E o remédio é $5.000, entendeu? Então, hoje que está em trato hoje na discussão política no país, institucional, é o projeto de lei da doutora Marta Suplicy, né, de legalizar o plantio doméstico para o uso medicinal. Né? E isso é revolucionário, porque é um modelo de produção e acesso
sem precedentes no mundo. Né? Em todos os países está havendo uma intermediação do Estado na questão da produção, né? Como o modelo canadense, modelo uruguaio. Né? Estamos muito preocupados com tudo isso e querendo, inclusive a proposta nossa é fazer uma mesa de debates lá da UFJF também, com cientistas, para a gente exatamente debater qual que é a melhor alternativa para que as pessoas possam ter acesso ao medicamento de qualidade com segurança. Né? Pessoal, vou chamar um rápido intervalo. Tá. Na volta vamos continuar falando sobre esse assunto, não sai daí. Estamos de volta com o último bloco da mesa de debate de hoje e vamos continuar falando sobre o uso medicinal da maconha. Professor, o senhor falou do autismo, falou também de uma mãe que dá para a avó combater a depressão. Verdade. O senhor saberia falar para a gente quais são as doenças que poderiam ser beneficiadas com o uso do óleo da cannabis? Eu posso sim, algumas. Principalmente, começa com as epilepsias de difícil controle, que é para a qual o Conselho Federal de Medicina já tem uma resolução. Mas tem as escleroses múltiplas, né? As doenças degenerativas do sistema nervoso. O ELA, por exemplo, poderia ser usado. O ELA, que vai da degradação do corpo da pessoa, definhamento. É ELA o nome, né? Esclerose neurotrófica. Sim, o ELA. Né? Você me desculpe porque eu não sou neurologista, eu não sou médico sanitarista. Eu estou entrando recentemente nesse campo por conta da minha atuação no conselho, né? Mas, enfim, tem sim. Eu fiz sim uma revisão bibliográfica do assunto recente e cada vez mais, né, surgem evidências, né, sobre o tratamento do estresse pós-traumático, da síndrome do pânico. O problema é sempre relacionado ao emocional da pessoa, ao neurológico, né? Recentemente, a partir dos anos 90, foi descoberto, a neurologia descobriu o sistema endocannabinoide, que é um sistema de receptores neuroendócrinos. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema integrativo, parecido com o sistema nervoso, mas também parecido e atua também no sistema endócrino e no sistema imunológico. Então, por exemplo, surgindo evidências recentes do uso do canabidiol na doença de Crohn, que são doenças inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, onde o sistema endocannabinoide e a sua modulação produz resultados muito bons no tratamento da dor crônica, sendo muito melhor do que, inclusive, os opiáceos que provocam dependência. O sistema endocannabinoide não provoca dependência. Então, são estudos... É administrado como esse óleo? Ele é administrado via oral, mas pode ser fumado também. Tem muitos estudos, tem pessoa, cara maconheiro, que quer fumar, pode prescrever para ele fumar. Eu acho que a partir do momento que você ingerir, seja lá o que for, tira essa marca de... Tira essa marca. Até que a nossa logo lá que está na página uma pílula para você tomar. Associando a imagem da folhinha de cannabis com um medicamento. Eu acho que é para você tomar medicamento, está sempre associando assim, é uma pílula, é uma colherada, que não sei o que. Então, agora você falar que o cara pode fumar o medicamento, aí já complicou. Aí rodou a carga da medicina, né? Tudo é medicamento. E tem muita gente que usa o medicamento para fins recreativos, mas é o problema aí da pessoa, né? O uso recreativo só tem a dizer uma coisa. Tem uma escala de risco, né? E as pessoas têm que ser alertadas. Eu acho também que nenhum usuário tem que ser tratado como bandido, eles têm que ser tratados como dependentes. Essa escala de risco chega aonde, doutor? A maconha seria uma das mais inócuas, né? E a mais inócua de todas é o êxtase, né? O MDMA, que também está sendo pesquisado para fins medicinais. O LSD, a psilocibina, tem um risco baixíssimo. Né? Você está falando de risco de dependência? De dependência, risco de morte, risco de mal. O medicamento tem o que tem mais risco hoje é o álcool.
medicamento que realmente causa maior dano na sociedade. É o que eu venho falando quando eu lembrei do Antônio Jorge, foi isso. Que qualquer pessoa hoje que é contra a maconha, mas vai depois tomar uma cervejinha no boteco no fim de semana, está sendo hipócrita. Né? Porque o álcool, sim, é a substância, qualquer cientista pode dizer, a cocaína, né? Essas causam danos graves à saúde. Eu acho que o álcool, ela sabe controlar. Não sabe, se for dependente, não controla. Mas estou dizendo assim, sempre tem ideia de que o álcool, não, vou tomar uma cervejinha. Então, e se você deixar, no caso da maconha, você passa a fazer um uso constante. O álcool você vai só fim de semana, não toma. Não é. Se você deixar tudo pelo controle, né, professor? O álcool cria um alto grau de dependência, a maconha não tem dependência nenhuma. Só você mudar o contexto que você faz a pessoa parar de usar de uma hora para outra, se ela quiser. Hoje em dia tem uma coisa que foi muito colocada nos nossos debates, que vão ter outros, né, se Deus quiser, que a maconha, ela não é porta de entrada para outras drogas. Isso também foi construído culturalmente, por uma ideologia, né, que eu não sei com que intuito, que é a ideologia do proibicionismo. E, pelo contrário, tem gente já advogando de usar comunidades terapêuticas que vão usar como tratamento a cannabis. Você transfere a transferência, né? O cara para de usar crack. Então, o Dr. Dartil, lá em São Paulo, está conduzindo trabalhos de pesquisa e extensão nesse sentido. E ao contrário do método tradicional dos 12 passos, né? A gente tem esse método da redução de danos que cada vez mais está se mostrando. Então, por exemplo, tem muitas mulheres, ansiedade e depressão, 10% das pessoas têm ansiedade e depressão, e isso não é desprezível, isso alimenta uma indústria farmacêutica, um consumo de benzodiazepínicos e de Rivotril, que é o principal exemplo, né? E hoje se sabe que essas substâncias causam doença de Alzheimer a longo prazo, e sabe-se que a população usa erroneamente de modo contínuo. Então, se trocar o óleo de cannabis, o Rivotril pelo óleo de cannabis, é uma redução de danos, entendeu? A pessoa não está informada ainda da eficácia, né? Se os dois têm a mesma eficácia. E a garantia da segurança de que você vai usar sem ficar doidão, né? Porque as pessoas às vezes têm medo desse efeito colateral, né? Do THC, mas o que a gente tem visto em laboratório, que esse é um limite de dose máxima, entendeu? Nem todo mundo precisa chegar nesse limite de ficar chapado. A dose que não chapa ninguém, produzem efeitos terapêuticos maravilhosos. Então é questão de dose, toda droga é medicamento, ou pode fazer bem ou pode fazer mal. O uso tem que ser criterioso. Tanto é que a gente usa medicamento regulamentado de forma abusiva, dá no mesmo. É um dano muito maior à saúde, mas pelo menos não tem ninguém sendo preso, assassinado por tráfico de remédio. Eu vou ter Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, foi muito importante. Eu que agradeço a Deus. E esclarecedor, e eu vou passar para a nossa produção para fazer uma mesa com um deputado aqui, por favor, para a gente poder debater isso novamente. Tá? Um excelente debatedor. Muito obrigado. Obrigado por você também, doutora. Obrigado a você. Com o espaço disponível aqui para a senhora, quando a senhora precisar e quiser. Lembrando que o agendamento é feito pelo 3257-3171 ou 3257-3172. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado, doutor professor Zé Luiz Ribeiro, pela presença mais uma vez. Obrigado, professora Neuza. Semana que vem o Caio estará de volta, para a alegria de todos. Ele vai voltar quinta, ele volta, mas segunda ele estará aqui. Estranhei, falei, as férias assim, sem mais nem menos. Agora que eu identifiquei a presença do professor Zé Luiz, que é tão bom ter um colega aí da universidade, né? Na mesa, mais um. Isso aí. Muito obrigado a você que nos assistiu, que assistiu hoje a mesa de debate. Quero lembrar que você pode assistir esse programa, a reprise dele hoje às 18 horas, aqui também na TVE, e a qualquer momento no YouTube, no TVE Juiz de Fora e também nos aplicativos do celular do Diário Regional. Tenha uma ótima tarde e estaremos de volta amanhã.
Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.